Juntos mais uma vez para o estudo do livro Lírios de Esperança. Psicografia de Vanderlei de Oliveira, pelo espírito de Hermance Dufour. Escrito em obras póstumas sobre o orgulhismo e o orgulho, estudo feito por Allan Kardec. Crer em Deus e na vida futura é, consequentemente, a primeira condição para moderar o orgulho. Porém, não basta. Juntamente com o futuro, é necessário ver o passado para fazer ideia exata do presente. Horizontes mentais. Tão logo a servidora do Cristo saiu, foi pacientemente um tanto refeita quem puxou o diálogo. Estou demasiadamente surpresa com os assuntos da mediunidade. O senhor tem conhecimento do meu caso? Trabalhamos em equipe, Selena. Dr. Inácio, Rosângela, Dona Modesta e mais alguns trabalhadores estudaram com afinco sua ficha antes mesmo de sua chegada aqui. Sabendo que viria para cá, preparamo-nos todos para o mistério de orientá-la. Professor, uma perguntinha boba. Não tem ninguém que esteja bem nesse hospital? O que é estar bem? Talvez os que trabalham por amor estejam enquadrados nessa definição. Nós outros, os que carecemos do serviço para crescer e se libertar a caminho da vivência do amor, estamos buscando ficar bem. Já estará muito bom quando o trabalho for nosso principal patrimônio. Concorda? Tem razão, doutor Inácio. Já me falou que devo ser grata a Deus por estar nesta casa de amor, considerando a extensão de minhas faltas. Agora, depois dos esclarecimentos que recebi, entendo melhor essa advertência. Não considere sua atitude como falência. De certo, poderia ter tomado outra direção. Isso não corrompeu sua consciência. Falhou na mediunidade. Acertou em muitas outras frentes de amor. Por que é dada essa importância à mediunidade, professor? Não é como qualquer outra tarefa? Não, Selena, não é. A mediunidade, por assim dizer, é o fim maior a que se propõe a doutrina no seu aspecto prático, ou seja, quebrar as linhas demarcatórias entre dimensões, conduzir o homem à verdade e dar-lhe condições para vencer o materialismo. Essa estrada milenar trilhada pelos 5 sentidos. Através dela, criamos um laço com o nosso destino, é isso? De onde viemos? Para onde vamos? O que fazemos na Terra? Célebres perguntas que necessitam ser reconsideradas em suas nuances. Que sabem os próprios espíritas reencarnados sobre elas? Senão algumas informações periféricas? Qual companheiro de lides está suficientemente instruído sobre as raízes espirituais do seu retorno à carne? De onde partiram? Com que programa? Qual era sua real condição moral e mental antes do retorno? Que causas anteriores os levaram a passar por este ou aquele estado de erraticidade? Que informes possuem os amigos matriculados nas fileiras doutrinárias sobre o futuro que os aguarda na imortalidade? Que cogitações ou probabilidades podem levantar sobre a sua chegada à vida imortal? Que vínculos guardam com o mundo dos espíritos? Quem são seus guias, seus espíritos familiares, suas afinidades e seus adversários? E, sobretudo, será que guardam consciência lúcida sobre o que fazem na Terra ou apenas imaginam que sabem? Mas a codificação nos informa claramente sobre tudo isso. Informa princípios gerais, mas não pode oferecer as particularidades que são pertinentes à história de cada alma, conforme a trajetória individual. Isso faz com que, em muitos casos, as informações auferidas não ultrapassem os limites da inteligência acostumada a se apropriar de ideias novas com sentimento de presunção. Conhecer o passado, buscar compreensão espiritual sobre todos os fatos do presente e fazer projeções para o futuro é a tarefa lúcida de superar a rotina da mente, ainda escrava de estreitos horizontes intelectuais. Sem o benefício da contextualização, estar informado não garante o ato da transformação.
é necessário ir além e entender como utilizar a cultura espiritual para a aquisição da conscientização. Ter noções mais verdadeiras sobre o passado comprometedor, que leva a grande maioria dos homens a envergarem a túnica da carne na vivência terrena, é fator de crescimento e reeducação, desde que tais informações sejam destinadas a ampliarem a avaliação pessoal nos rumos da autoeducação. Mas o que me intriga, professor, é que os médiuns não nos ajudam o quanto deveriam. É verdade, muitos teoricamente maduros para o contato com revelações desse porte não têm encontrado o ensejo bendito de mensurarem algum fato concreto sobre seu passado e a extensão de suas necessidades. Permitem-se imaginar que são missionários virtuosos com avultados compromissos de santificação da coletividade. Daí nasce a sensação de superioridade com a qual confundem responsabilidades e compromissos com iluminação e elevação espiritual, gerando ilusões que têm prejudicado em muito as tarefas e a si próprio, e ainda com graves consequências para a coletividade. Com poucas exceções, a comunidade espírita absorve o mau exemplo de seus líderes, passando a criar ídolos com pés de barro. As tarefas para eles deixaram de ser agradáveis e proveitosas em função da instauração da rigidez hierárquica, distanciando as pessoas, banindo o clima de familiaridade. Não é por outro motivo que encontramos climas inamistosos em muitas agremiações, nas quais seus dirigentes assumem postura de proprietários da verdade e das casas, comportando-se como exímios missionários. Entretanto, a mais lastimável perda ocorre no campo íntimo, ao elaborarem um complexo mecanismo emocional sob a influência do orgulho. Percebendo claramente que Selena não havia entendido essa questão do orgulho, o professor explicou. Muitas almas, na tarefa da condução espírita, quando sinceras e realmente comprometidas com seus anseios de melhora, carregam angústias dilacerantes em seu íntimo, por lealdade consciencial, lutam para abafar os impulsos de vaidade e tentam se entregar ao compromisso, fazendo melhor. Todavia, o combate anterior, com suas mazelas, causa-lhes tormentas sem conta, porque perante a coletividade que dirigem, guardam maior soma de deveres e responsabilidades, sendo justo esperar o enobrecimento de sua conduta. Nesse quadro, ante suas falhas pessoais, instala-se um processo impiedoso de cobranças contínuas, onerando seu campo mental com excessos de exigência para manter aparências. Nascem então as defesas inconscientes sob a ação sutil do orgulho. Imaginam-se dotados de grandeza espiritual que os obriga a manter posturas de direção. Somando-se ao seu drama íntimo, ainda existem os muitos problemas próprios da tarefa. E nesse torvelinho de pressões internas e externas, a criatura é levada pouco a pouco ao desânimo, consigo e com a atividade, abrindo então oportunidade para explorações mentais obsessivas que ainda mais o fazem acreditar em sua suposta grandeza, ou abatendo-se no desânimo. Surge um forte campo afetivo de mágoa e decepção com os quais muitos dirigentes abandonam tudo, escolhendo a infeliz postura de críticos do movimento espírita pelo resto de suas existências. E como as revelações advindas das atividades mediúnicas poderiam auxiliá-los? Concedendo-lhes respostas satisfatórias para suas angústias, esclarecendo-lhes quem são realmente, de onde vieram, com qual missão estão imbuídos e quais são suas necessidades mais emergentes, alargando seus horizontes mentais para os seus passos sejam mais acertados. A fala precisa do professor fez a mente de Selena voar. Lembra-se da casa que dirigiu, de seus problemas íntimos, de Angélica. Começava a perceber que nunca procurou entender, sob esse enfoque mais vasto, as ocorrências que lhe marcaram a experiência carnal. Percebeu então que suas noções de vida eram frágeis e interesseiras, visões rasas da mente humana, escrava da rotina, das convenções e do vício do orgulho em pensar que sabemos tudo sobre o que nos cerca. Percebendo a introspecção da companheira, continuou o instrutor.
Na medida em que o homem amadurece espiritualmente, aposta-se proporcionalmente de sua bagagem milenar. Em muitos casos, e em certos níveis, guarda noções mais avantajadas sobre a trajetória espiritual, favorece o progresso do espírito. Não se trata de advogar a atitude leviana e despropositada, de consultar o passado por pura curiosidade. Importa dilatar concepções sobre suas necessidades e valores, a fim de ajuizar com mais proveito as origens de muitos males e utilizar melhor suas habilidades sobre um prisma mais amplo e consciente. O codificador deixou claro que essa questão, em uma de suas sábias palavras, ao afirmar: crer em Deus e na vida futura é, consequentemente, a primeira condição para moderar o orgulho. Porém, não basta. Juntamente com o futuro, é necessário ver o passado para fazer ideia exata do presente. Isso está em O Egoísmo e o Orgulho em Obras Póstumas, de Allan Kardec. Continuando. No entanto, parece-me que essa não é a realidade da nossa comunidade, lamentou Selena. O movimento humano em torno das ideias espíritas tem conseguido grandes realizações e vitórias, contudo, encontra-se em sua infância. Sua etapa de maioridade será atingida após o terceiro período de 70 anos de sua existência. Ao iniciar o século XXI, teremos céleres mudanças levadas a efeito pela terceira geração de espíritas, chamada por Bezerra de Menezes como sendo a geração solidária. Temos muito trabalho nas lides doutrinárias. Urge deflagrarmos um processo de formação de frentes produtivas de serviço com base na relação intermundos. Somente assim encontraremos eco no coração do servidor espírita, a fim de que seus horizontes sejam ricos de entusiasmo. É preciso ver além de si mesmo para evitar o contágio do desânimo ou apelo da acomodação. Em razão dessas medidas, que muito exigirão de nosso plano, Selena, é que vim lhe fazer um convite. Convite? Amanhã teremos mais uma de nossas habituais reuniões de preparação para os serviços intercessórios. Seria muito valiosa a sua presença. Sua bagagem de conhecimento acerca das questões espirituais da existência carnal ampliou-se em demasia. Informação sem trabalho é caminho para a enfermidade. O senhor tem extrema capacidade para ler o mundo íntimo. Não vejo a hora de poder realizar algo de mais concreto por essa casa ou pelo Paulo Estevão. Terei condições? Não tenha dúvidas, minha filha, não tenha dúvidas. Estarei te aguardando para a nossa reunião. Você encontrará por lá alguns amigos. Deus a abençoe e até amanhã. Obrigada, professor. Que abençoe igualmente o senhor. Apenas uma pergunta. Sobre o que estaremos estudando amanhã? Faremos alguns esclarecimentos sobre o Hospital Esperança. Que ótimo, tenho muita curiosidade sobre o assunto. Estarei lá. Proveitoso capítulo. Vamos ao curto comentário que fiz. Muito a aprender ainda. Esperamos ser capazes de colaborar com o Espiritismo, sendo pessoas mais fraternas, pois já chegamos os últimos 70 anos previstos para o estabelecimento das verdades espirituais na Terra. Não é? Kardec avisou que o Espiritismo estaria pleno na terceira geração, considerando que cada geração são 70 anos. Já vamos aos mais de 150 anos. Então já estamos nos últimos 70 anos previstos. Vamos trabalhar para colaborar com esse progresso. Deixo aqui meu e-mail, aguardo os comentários de vocês para que possamos aprender mais e melhor. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.